Olá, galerinha. Vamos para o nosso terceiro vídeo de hoje, tá? A disciplina de gestão ambiental, professor Messias. A aula aqui do dia 26 de março de 2020, tá bom? Vamos dar sequência. Então, no vídeo anterior, a gente começou a falar aí sobre os principais processos de identificação de resíduos, né? Então, quando eu gero algum resíduo, né, seja um resíduo domiciliar ou um resíduo industrial, eu preciso dar uma destinação para esse resíduo. E aí nós vimos quais são as opções que nós temos hoje no Brasil para destinar os resíduos. São essas aqui. A primeira opção seria o lixão, nós já vimos o conceito aqui do que é. A segunda aqui seria um aterro controlado, que nós também já explicamos como funciona, o que são esses dois aqui. E agora nós vamos terminar a aula de hoje falando sobre esses 4 outros processos aqui, que seria o aterro sanitário, reciclagem, incineração e coprocessamento, beleza? Então vamos lá. Então nós falamos aqui sobre o lixão, o que é, como ele funciona, quais são os impactos aí que ele traz para o meio ambiente. Nós falamos aqui sobre o aterro controlado, também como que ele funciona, né? Pouca diferença aí entre ele e um lixão. E agora nós vamos falar disso aqui, que é o aterro sanitário. Então entendam que vocês vão ver que tem uma grande diferença entre um aterro controlado, né? O termo nos remete a algo que esteja sob controle, mas na verdade não está, né? Uma invenção aí do brasileiro para adaptar, né, uma situação que não foi corrigida, enfim. Então, vamos lá, como que funciona um aterro sanitário? Então, o aterro sanitário é uma das formas mais eficientes que a gente tem hoje, né? Ambientalmente falando, não é a mais indicada, mas em termos de eficiência de controle é a melhor. O que acontece? No aterro sanitário, primeiro, o aterro sanitário ele é uma área preparada para receber os resíduos, né? Então, a primeira coisa que ele tem são abertas valas no solo, né? Esse solo ele recebe várias camadas de produtos específicos para impermeabilização desse solo. Depois disso, é colocada uma manta de PVC, uma manta para completar essa estrutura impermeável. Para que serve isso aqui? Para impedir que na decomposição da matéria orgânica, né, do resíduo, o chorume vá contaminar as águas subterrâneas. Para garantir que esse chorume ele não vá contaminar o solo e as águas, consequentemente, além de toda essa estrutura preparada aqui para que esse chorume não vaze, existe um sistema de drenagem. Então, à medida que esse chorume ele vai sendo gerado aqui pela decomposição de lixo, existe uma tubulação que suga todo esse chorume e esse chorume ele vai para um local chamado ETE, Estação de Tratamento de Efluentes. Então, lá nessa estação, esse chorume, que nada mais é do que um líquido, né? É uma água contaminada, suja. Então, nessa ETE, Estação de Tratamento de Efluente, esse chorume ele vai ser tratado, ou seja, vai ser separado a água da parte contaminada. E aí, depois que essa água é tratada, ela é disposta na natureza porque ela fica com a mesma qualidade de uma água de chuva. E a parte sólida de chorume, ela é usada para fazer adubo. Então, existe um aproveitamento desse chorume. Eu fazendo a captação dele aqui diretamente na cava, né, na vala, eu trazendo esse chorume para tratamento, eu consigo separar, dispor a água na natureza, ou usar para fins aí que não seja de consumo humano, por exemplo, como para irrigação, né? Existem algumas prefeituras que utilizam essa água aqui, que sai da ETE, para abastecer caminhão-pipa e para regar, né, a parte de jardinagem da cidade. Então aqui quando eu sugo esse chorume, quando eu tiro ele daqui, eu consigo reutilizá-lo nessas duas funções. Eu consigo usar água e eu consigo separar a parte sólida desse chorume para fazer adubo. Fora a captação de chorume, existe um processo de captação do gás, né? Captação do gás que é gerado aqui da decomposição desse resíduo, no caso o gás metano. Então esse gás ele é canalizado aqui. Esse gás ele tem duas possibilidades. Ele pode ser simplesmente queimado aqui na saída, que daí quando esse gás ele é canalizado e eu queimo ele na saída aqui, ele não vai mais contaminar o ar. Em alguns aterros eles captam esse gás, canalizam até uma usina e na usina eles aproveitam esse gás para geração de energia. Então, no aterro sanitário aqui de Tremembé, como eu tinha falado para vocês em sala de aula,
Lá existe esses dois aproveitamentos, o aproveitamento do chorume, né, para extração da água e utilização da parte sólida, como adubo, e existe a captação do gás metano que é canalizado, vai para uma usina e eles convertem esse gás em energia. Então, boa parte do aterro lá de Tremembé já é abastecido com energia gerada no próprio aterro sanitário, através da captação desse gás, né? Esse gás metano que tem um grande potencial aí de reutilização. Então vocês vejam que eu já tenho dois ganhos aqui. Eu posso captar e usar esse gás para converter em energia elétrica e eu posso captar o chorume para aproveitar a parte sólida como adubo e a água para outros fins aí que não seja de consumo humano, tá? Então existe toda uma preocupação em garantir que esse chorume não vá vazar e vá contaminar o solo. Automaticamente, quando eu tenho a captação desse gás, que seja a captação, que seja a queima ou o reaproveitamento dele, eu não vou ter mais a disposição dele no meio ambiente, ou seja, não vai ter mais o mau cheiro também, ok? Um aterro sanitário, as pessoas não podem entrar para fazer a coleta do lixo, separação, enfim, tudo mais. Então existe uma preocupação com a questão social também. Então as pessoas não podem entrar. Depois que esse lixo é depositado numa determinada vala, essa vala é coberta. Existem várias camadas aqui que são colocadas em cima e é aberta uma nova vala. Essa cobertura ela é feita diariamente, ou seja, para garantir que esse resíduo não vá ficar descoberto nenhum dia. Então, à medida que eles vão colocando uma determinada quantidade de lixo nas valas, já vão enchendo, já vão cobrindo, perdão, para garantir que não vá ser atrativo ali para insetos, animais peçonhentos e tudo mais, roedores, né? Beleza? Então vocês percebam que no aterro sanitário aí sim eu tenho um controle sobre todos os aspectos que eu posso causar para o meio ambiente, ok? Eu não tenho emissão de odores, eu não tenho a poluição das águas, do solo, e eu ainda reaproveito, eu tenho a possibilidade de reaproveitar o gás metano e eu tenho a possibilidade de reaproveitar o chorume. Então, digamos que apesar do impacto que a criação de um aterro sanitário causa no meio ambiente, né? Porque querendo ou não eu vou usar um espaço para dispor esse resíduo, mas eu tenho um controle muito grande e eu tenho a possibilidade de gerar algo de bom dessa destinação, que seria a captação do gás e o tratamento do efluente. Então aqui eu não tenho poluição das águas, eu não tenho poluição do solo, eu não tenho poluição do ar, eu não tenho a questão social que ele causa aí. Então o aterro sanitário, ambientalmente falando, ele está adequado, ele está correto, porque obrigatoriamente um aterro sanitário tem que atender toda essa estrutura que é exigida por lei, né? No caso aqui no estado de São Paulo, a CETESB é quem gerencia e quem libera o funcionamento de um aterro sanitário, beleza? O problema que nós temos em relação ao aterro sanitário no Brasil hoje é a questão de espaço, ou seja, não existe mais espaço físico para a construção de aterro sanitário. Então, como eu falei para vocês, Taubaté, por exemplo, o aterro nosso foi fechado e não há espaço físico para abrir um segundo. Por isso que a gente, por exemplo, manda nosso resíduo hoje para Tremembé. Então, a dificuldade do aterro sanitário hoje no Brasil é questão de espaço, mas ambientalmente falando, em relação a tratamento do resíduo, é uma opção viável, tá bom? Tirando essa questão de espaço. Então, espero que tenha ficado claro para vocês aterro sanitário. Incineração. A incineração é um processo praticamente novo aqui no Brasil, né? Onde o lixo ele é incinerado, né? Geralmente são resíduos vamos lá. São resíduos provenientes aí de atividades hospitalares, né? Que são queimados em fornos. São resíduos que não podem ser dispostos em lixões, em aterros sanitários, aterros controlados, ou seja, são resíduos perigosos, então eles precisam ser incinerados em fornos, tá bom? Então a incineração ela não é muito utilizada no Brasil em função do custo. O custo dela é um pouco elevado em relação às outras destinações, mas para os resíduos perigosos ela é obrigatória. Poderia ser utilizada também para outro tipo de resíduo, mas fica inviável em função do custo, tá bom? Essa técnica, como diz aqui no texto, ela visa reduzir o grande volume de lixo com maior rapidez, mas pode não ser a estratégia mais adequada para solucionar os problemas do lixo no meio ambiente.
beleza? Então, quando você incinera uma determinada quantidade de lixo, a incineração ela vai reduzir o volume físico desse lixo, vai sobrar só uma cinza ali, e essa cinza também, dependendo do tipo de lixo, é lógico, ela pode ser reutilizada aí para fins nobres, como adubo e tudo mais, tá bom? Então, a incineração é também um processo viável aí para a destinação de resíduos. Lembrando que do ponto de vista ambiental, uma incineração ela é bem mais interessante do que um aterro sanitário. Por quê? O aterro sanitário você coloca o resíduo ali, o lixo, e ele vai ficar ali para a vida inteira, né? Ele não apesar dele ter a decomposição, a questão do chorume, mas o volume de lixo ainda vai continuar ali. Aqui não, quando eu incinero, praticamente eu acabo com o lixo, aquele resíduo, ele não vai existir mais, né? Ele vai ser queimado, vai sobrar só cinza. Então, ambientalmente falando, é uma opção bem interessante. No aterro sanitário, a empresa depositou o resíduo no aterro sanitário. Ela deixa de ser responsável pelo resíduo? Não, ela continua sendo responsável, ok? Se depois de 10, 20 anos tiver um problema no aterro sanitário, que pode acontecer, apesar de todo o controle, e vazar e tiver algum acidente ambiental, todas as empresas que descartaram o resíduo aqui vão ser acionadas para pagar o conserto, né, as adequações que vão precisar ser feitas nesse aterro. Aqui não, quando eu incinero, eu deixo de ter responsabilidade porque esse resíduo, esse lixo, ele deixa de existir, tá? Na incineração. Vamos voltar aqui. Vantagens aqui. No caso, vantagem da incineração, eu tenho redução de 90% do volume dos resíduos, eu elimino as substâncias perigosas, é o uso do calor do processo para a geração de energia elétrica. Então, na incineração, eu posso usar o calor que é gerado ali no processo para converter em energia elétrica. E aí, desvantagem seria o custo e o autocontrole na geração dos gases tóxicos, né? Quando eu incinero, eu preciso ter um sistema muito forte de controle dos gases que são emitidos ali do processo de incineração dos fornos, tá? Então é um processo que seria ambientalmente interessante, mas o custo-benefício dele ainda não é interessante em se falando de Brasil, tá? E aí o último sistema, que é a última opção que eu teria para destinar meus resíduos aqui seria o coprocessamento. O que é o coprocessamento? É a tecnologia de queima dos resíduos em fornos de cimento que não gera novos resíduos e contribui para a preservação de recursos naturais, por substituir matérias-primas e combustíveis tradicionais no processo de fabricação do cimento. Então, o que acontece? No coprocessamento, depois eu vou pedir para vocês darem uma estudada um pouco mais intensa aí na internet. O coprocessamento hoje seria o sistema de destinação mais adequado do ponto de vista ambiental disponível no Brasil. Como é que funciona? Eu tenho um resíduo para destinar, eu não quero mandar para o aterro sanitário, não quero mandar para o aterro controlado e não quero mandar para a incineração. Eu mando para o coprocessamento. São indústrias que fabricam cimento. A indústria que fabrica cimento, ela tem forno, né? O cimento ele é proveniente de um processo de queima, né? Em altas temperaturas. Então, as indústrias de cimento, elas precisam, primeiro, elas precisam de combustível para esses fornos, para que eles queimem e gerem o calor que eles precisam. Então, o que que eles fazem? Eles pegam qualquer tipo de resíduo, tá? E que tenha um poder calorífico grande, usam como combustível, como se fosse a lenha, né? O combustível ali para alimentar os fornos. Esse resíduo ele vai queimar, vai fazer funcionar os fornos, né? E a cinza que sobra dessa queima, ela é misturada no cimento. Então eles aproveitam o resíduo de todas as formas. Eles queimam, assim como é feito na incineração, queimam nos fornos para servir como combustível, e o que sobra eles misturam no cimento. Então o cimento que é usado na construção civil tem muito resíduo de, de lixo que é queimado ali nos fornos das empresas de cimento. Então isso chama coprocessamento. Quando eu utilizo um resíduo como combustível para os meus fornos e eu utilizo inclusive as cinzas desse resíduo. Então, é um processo muito interessante porque aqui eu tenho todos os tipos de ganhos possíveis e imagináveis. Primeiro, ambientalmente eu não vou ter nenhum tipo de poluição, porque o meu resíduo ele não vai existir. Depois que eu queimo ele no forno, sobra a cinza, eu ainda reaproveito a cinza na fabricação do cimento. Então eu não vou ter nenhum problema da questão ambiental. E eu não vou ter mais nenhuma responsabilidade civil e criminal sobre esse resíduo. Ou seja, uma empresa que manda um resíduo para coprocessamento, ela deixa de ter responsabilidade sobre ele porque ele deixa de existir. Ao contrário de um aterro sanitário, apesar dele estar adequadamente... O aterro sanitário é como se fosse um cemitério, né? Você vai alugar um espaço ali para
destinar os seus resíduos, mas você é responsável por ele enquanto ele existir, né? E no coprocessamento a vantagem seria essa, de não ter responsabilidade depois que você destinou. Então, para a empresa, apesar do custo ser um pouco maior do que o aterro sanitário, a boa parte das empresas aqui do Vale, por exemplo, trabalham hoje com coprocessamento, beleza? Então, essas são as opções que eu tenho para destinar resíduos. E aí, como atividade complementar, eu gostaria de deixar para vocês aí, para a próxima aula, para vocês darem uma estudada, aí pode ser no YouTube, tem muito vídeo interessante, para vocês se aprofundarem no conceito de lixão, de aterro controlado, de aterro sanitário e de incineração e de coprocessamento, tá? Para vocês buscarem vídeos aí, para vocês entenderem um pouco melhor sobre essas opções que a gente tem para destinação de resíduos. Beleza? Então, na aula de hoje nós vamos parando por aqui. Na próxima aula nós vamos falar aqui um pouco sobre a legislação de coprocessamento no Brasil. Beleza? Então, até a próxima. Dúvidas vocês podem ir mandando lá nos canais que a gente tem aberto aí para vocês, para a gente dar continuidade, tá bom?